E hoje eu vou te ensinar como prender o seu balão de foil no seu arco. Você vai usar balão 260 e durex. Agora já salva esse vídeo para você não perder essa dica maravilhosa. Me segue e envia para aquela pessoa que vai amar essa ideia. Pronto, agora é só prender no balão de látex e arrasar em suas decorações. Me conte aí nos comentários o que você achou desse arco de balão.